O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 1. Amém? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Muito difícil, quando às vezes não é impossível. Ter esperança quando um laudo médico chega nas nossas mãos é extremamente difícil. Eu sabia que eu ia pregar hoje e eu estava montando esse sermão durante a semana. E sexta-feira eu estava com o Luan e minha mãe me ligou falando sobre um laudo médico de um tio nosso que nós recebemos: câncer maligno no cérebro. Tem que fazer uma cirurgia de extrema urgência. Até então, quando eu estava montando esse sermão, é fácil você pensar no sermão, é fácil você falar em ter esperança, mas quando a palavra do Senhor salta de dentro dela e ela vem para a realidade da nossa vida, é totalmente diferente. E eu fui falando com o Senhor no meu serviço: Senhor, como ter esperança diante de um laudo médico desse? Como ter esperança quando parece que todas as portas se fecharam? Quando ter esperança quando parece que a nossa vida financeira está ruindo ao chão? Quando ter esperança quando parece que nós já batemos em todas as portas e nenhuma delas se abre mais? Quando nós temos esperança que nós olhamos para o nosso país e nós vemos a política, e nós vemos a cultura, e nós vemos a situação que nosso país está se caminhando, como ter esperança? Como manter a esperança diante de tanta coisa que acontece diariamente nas nossas vidas? Como manter a esperança quando nós já oramos, quando nós já jejuamos, quando nós já fizemos infinitas campanhas para um parente querido nosso, mas parece que nós nunca vamos ver ele dentro da casa do Senhor aceitando Jesus? Como manter a esperança? E a esperança, acima de todas as coisas, está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é a nossa total e absoluta esperança. João é o único que relata a morte e ressurreição de Lázaro. Inclusive, esse foi o último milagre que Jesus fez antes dele começar o processo de ir para a cruz. E a Bíblia fala que Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro. Jesus ama a todos, isso é uma verdade absoluta, mas ele tem aqueles que ele tem um carinho especial. Inclusive, ele pregava às multidões, mas a maioria das vezes, quando ele estaria à mesa sentado para fazer uma refeição, que quer dizer intimidade, ele estava com os 12, mas dos 12 só tinha um que deitava no seu peito para descansar. Então Jesus ama a todos, mas eu tenho certeza absoluta que ele tem os seus especiais por aí. E Maria, Marta e Lázaro eram esses que Jesus amava profundamente. E nós achamos que porque Jesus nos ama profundamente, nada de ruim vai chegar na nossa casa. Nós achamos porque Jesus nos ama, nada de mal vai nos acontecer. E isso
é totalmente errado. Às vezes esse evangelho que pregam por aí hoje diz isso, mas isso é uma inverdade. Jesus não falou que nós não teríamos aflições. Ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo, que como eu venci, vocês também vencerão. Então Jesus não fala que Marta, Maria e Lázaro e aqueles que amam e aqueles que servem a Ele não vão ter lutas, não vão ter dificuldades. Nós vamos ter, mas nós venceremos porque Ele venceu. O luto, a tristeza, a incerteza, tudo aquilo de ruim que Maria passou com a morte do seu irmão, estava fortalecendo o caráter dela, estava fortalecendo a fé dela, estava levando ela a águas mais profundas, que iriam fazer ela acreditar mais no Senhor Jesus Cristo. As dores que nós passamos, as percas que nós passamos, as provas que nós passamos, não são à toa. Elas são para nos levar para um novo nível de intimidade com o Senhor. Maria, essa que mais tarde derramaria tudo o que ela tinha de mais caro aos pés de Jesus. Eu imagino Maria mais tarde pensando: tudo isso que eu tenho é muito caro, tudo isso que eu tenho é tudo em minha vida, mas nada disso se compara àquilo que Jesus fez lá no passado. Eu vou derramar tudo aos pés dele, porque lá atrás eu vi que ele ressuscitou o meu irmão. Ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus encarnado. Então tudo aquilo que ele fez na minha vida não é nada se comparado a esse pequeno perfume que eu derramarei aos pés dele. Jesus nos dá experiência para que mais tarde nós venhamos ir para um novo nível com ele. Maria, esta que mais tarde ungiria Jesus. Talvez você está passando por situações da sua vida agora, porque é necessário para que mais tarde você se derrame em oração. É necessário para que mais tarde você se derrame na presença dele. É necessário para que mais tarde você se encha mais da presença dele. Eu penso que Maria mais tarde pensou: ele é tudo, eu não preciso de mais nada. Se eu derramar tudo aos pés dele, eu já vi que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Maria poderia estar achando que a dor, que a perca, que a morte veio para entristecer, para destruir a casa dela, para destruir a família dela, mas era só mais uma vez Jesus mostrando para ela que só Ele é Senhor, e Ele está sentado no trono de glória, e aquilo era para ela entender que mais tarde ela derramaria tudo aos pés do seu Salvador. As experiências não são para te matar, elas são para te fortalecer. Jesus está te provando para te aprovar, e mais tarde você vai ter fé o suficiente para derramar tudo aos pés do seu Salvador. Sabendo que o seu irmão estava doente, Maria e Marta mandaram um recado para Jesus, dizendo: Jesus, o seu amigo Lázaro, aquele a quem você ama, está muito doente. E quando Jesus recebe esse recado, ele fala uma frase poderosíssima: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Meu irmão, eu não sei o que você está passando na sua casa, eu não sei o que você está passando na sua família, mas não é para a morte,
glória de Deus. Eu não sei qual foi o laudo que você recebeu, não é para a morte, é para a glória de Deus. Essa ansiedade não é para a morte, é para a glória de Deus. Essa tristeza não é para a morte, é para a glória de Deus. Essa perca não é para a morte, é para a glória de Deus. Essa dor, essa angústia, essa depressão não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, seja bendizido na sua vida. Não é para a morte, é para a glória de Deus. É para que mais tarde, quando você andar pelas ruas de Independência Mansões, as pessoas falarem: era impossível, e o nome do Senhor ser exaltado e glorificado na sua vida. É para que mais tarde, lá na sua faculdade, lá no seu emprego, as pessoas falem: era impossível ele sair desse poço, era impossível ele sair dessa situação, mas o Deus dela fez, o Deus dela faz, o Deus dela opera. Ele opera maravilhas, ele opera milagres, ele opera sinais, ele está vivo. Não é para a morte, é para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado na sua vida. Você vai ser um testemunho vivo, que as pessoas vão olhar e vão falar assim: ele é o Deus vivo. É para a glória de Deus, não é para a morte. O nosso intelecto, o nosso raciocínio humano não consegue compreender as coisas de Deus. Como que nós podemos imaginar que a dor é para a glória de Deus? Nós temos uma visão de um Deus totalmente bonito, perfeito, que Ele faz tudo o que a gente quer, que Ele não deixa a gente passar por provação, que Ele não deixa a gente passar por dor. E aí, quando vem essas situações na nossa vida, nós não conseguimos entender o porquê que Ele deixa que isso aconteça. Nós não conseguimos entender e compreender isso. Nós não conseguimos enxergar beleza na dor, beleza na tristeza, beleza na dificuldade. Mas é para a glória de Deus. Irmão, se isso não te conforta, eu não sei mais o que te conforta. Se você não está passando por essa situação e você saber que é para a glória de Deus, isso vai te manter de pé. Amanhã, quando você acordar, quando você tiver que encarar esse problema, quando você tiver que encarar essa dor, lembre-se, é para a glória de Deus. A partir de hoje, pare de ver com a sua perspectiva. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil nós vermos as situações com a perspectiva de Deus. Eu sei que é difícil nós olharmos para as situações através da perspectiva de Deus, mas eu tenho certeza que se amanhã, se hoje, você sair daqui com isso na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, é para a glória de Deus, os problemas irão ficar bem menores. Você vai olhar ele e eles não vão ser tão grandes, porque você vai saber que é para a glória de Deus. E a atitude de Jesus é muito interessante quando ele recebe essa mensagem de Maria e Marta. Quando Jesus recebeu essa mensagem, ele estava em Pérea, ao leste do Rio Jordão, e Lázaro, Maria e Marta moravam em Betânia. Entre um lugar e outro era aproximadamente de 30 a 40 quilômetros. E para Jesus chegar lá a pé demoraria mais ou menos um dia. Só que quando Jesus recebe a notícia, ele fica mais 2 dias em Pérea. E o recado foi bem claro. Elas falaram que Lázaro não estava doente, ele estava muito doente, ou seja, era urgente.
E Jesus fica mais 2 dias onde ele está. Ele sabia que a doença era muito grave, ele sabia que ele levaria 1 dia para chegar até lá, mas ele resolve ficar 2 dias aonde ele está. Porque Jesus não trabalha com a nossa lógica, ele não trabalha com a nossa perspectiva. Nós achamos que quando nós fazemos uma oração e ela é extremamente urgente, Jesus larga tudo e ele vem ao nosso encontro. Pode ser, isso acontece, nós temos histórias como essa, mas Jesus ele trabalha no tempo dele, porque ele tem o tempo dele, ele tem o porquê dele, ele tem as razões dele, porque ele vai chegar na hora certa, ele vai chegar no momento certo. Nós podemos estar desesperados, a situação pode ter saído do nosso controle, mas nada sai do controle dele, nada sai do domínio dele. Ele está assentado no trono de glória, dominando, governando todas as coisas. Então para nós é urgente, mas para ele ficou mais 2 dias na onde ele estava. Mas nessa situação específica eu acredito o porquê Jesus fez isso. Na época de Jesus circulava uma crença entre os judeus que depois de morto o espírito ficava pairando sobre a pessoa durante 2 dias, e se durante esses 2 dias a pessoa ressuscitasse, significava simplesmente que o espírito voltou para dentro do corpo. Por isso que os judeus decretavam uma pessoa morta só depois do 3º dia. Olha o nível de inteligência de Jesus, olha o nível de sabedoria de Jesus. Ele fazia milagres dia após dia, e mesmo assim os fariseus, e mesmo assim as pessoas diziam que ele era um falso profeta. Inclusive mais tarde ele ia ser crucificado por causa disso, porque falavam que ele era um falso Messias, que ele não era o Filho de Deus. Então o que ele está falando? Eu vou deixar os dias passarem, porque aí eles não vão ter a qual crença se apegar. Eu vou deixar os dias passarem para eles não atribuírem a crença deles, para eles não tirarem meu mérito. Não que Jesus precisasse de mérito, mas ele queria mostrar para Marta, para Maria, para Lázaro, ele queria mostrar para aquela multidão que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Jesus está deixando tudo se encerrar na sua vida. Jesus está deixando todos os recursos acabarem. Jesus está deixando a situação chegar no momento que a sua inteligência não vai resolver, que o seu dinheiro não vai resolver, que a sua sabedoria não vai resolver, que os seus contatos não vão resolver. Vai ser só Ele que vai resolver. Nada nem ninguém vai poder tirar a glória que é dele na sua vida. Quando os recursos acabarem, quando tudo se encerrar, ele chega e faz o milagre acontecer para a glória de Deus. Ele fica mais 2 dias onde ele está. Os bombeiros eles têm uma técnica de salvação durante afogamento. Eles nunca vão direto na pessoa que está afogando, porque a pessoa está com medo de morrer, a pessoa está com medo de afogar, e a pessoa está batendo demais os braços. Se o bombeiro for direto até ela, ele corre o risco de se afogar e ambos morrerem. Ele espera a pessoa cansar primeiro, ele espera a pessoa fadigar primeiro, ficar menos aflita, e depois ele chega. Jesus está aqui nessa noite para te socorrer. Talvez você veio para essa noite arrastado, você não tinha forças mais, você veio aqui nessa noite às vezes dizendo que esse era o seu último culto. Você não aguenta mais orar, você não aguenta mais jejuar, você não aguenta mais batalhar, você não aguenta mais guerrear. Você está no limite do cansaço, você está no limite do estresse. Essa noite Jesus
chegou para te socorrer, porque é assim que Ele trabalha. Você está cansado, vem até Ele. Você está sobrecarregado, vem até Ele. Você está aflito, venha até Ele e deixe tudo aos pés dele, e Ele vos aliviará. A situação estava totalmente fora do controle. Jesus chega em Betânia, inclusive no quarto dia. E quando Jesus chega em Betânia, a primeira pessoa que vai ao encontro dele é Marta. Nós conhecemos Marta como aquela que não escolheu estar aos pés de Jesus. Só que isso foi no passado. Isso foi antes da morte de Lázaro. Depois de ter passado por aquela experiência, agora ela é uma nova mulher. Antigamente ela escolhia cuidar dos afazeres do dia a dia, mas agora ela conheceu Jesus e agora ela larga tudo, porque ela sabe que tudo que interessa é estar aos pés de Jesus. Em Maria, a experiência está fortificando a fé dela, para no futuro ela derramar tudo aos pés do Senhor. Em Marta, no passado, a experiência fortificou ela para agora, no presente, ela ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. No passado eu escolhi as coisas desse mundo, no passado eu escolhi os afazeres desse mundo, mas eu vi que estando aos pés do Senhor, como a minha irmã Maria fez, eu tenho tudo, eu tenho meu grande tesouro. Então agora eu venho até os seus pés para me encher de ti e clamar, porque o meu irmão está morto. Experiências. Quem se nega a ter experiências com Jesus nunca irá viver o novo de Jesus. Quem se nega a passar pelas provas, quem se nega a passar pelas experiências, nunca irá para um novo nível de intimidade. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele fala: eu olho para o passado e me lembro das grandes obras que o meu Senhor fez na minha vida. E qual foi as obras? Deus livrou ele de urso, Deus livrou ele de leão, Deus livrou ele de gigante. Aí eu penso que ele fala assim: se Deus já me livrou disso tudo, Saul não é nada. A experiência fez eu olhar para o Senhor dele e falar assim: isso que eu estou passando aqui hoje não é nada. O mesmo Deus que me livrou no passado vai me livrar no presente. Então as experiências fortalecem a nossa fé no nosso Senhor. As experiências fortalecem a nossa fé no Senhor. E Marta fala algo fantástico quando ela chega aos pés do Senhor. Ela fala: Jesus, Lázaro morreu, mas eu sei que mesmo agora o Senhor pode fazer algo novo. Olha a diferença, olha o contraste daquela antiga Marta para essa. Ela está falando: Jesus, mesmo agora o Senhor pode fazer algo, mesmo diante da morte, eu sei que o Senhor pode fazer algo, mesmo diante desse luto, mesmo nesse velório, eu sei que o Senhor pode fazer algo, mesmo agora na morte, quando é o fim, eu sei que o Senhor pode fazer algo. Irmão, mesmo agora Deus pode fazer algo na sua vida, mesmo agora que a situação já parece
finalizada e encerrada. Mesmo agora Ele pode fazer. Mesmo agora quando o médico não pode fazer, Ele pode fazer. Mesmo agora quando ninguém pode fazer, Ele pode fazer na sua vida. Mesmo agora, Ele é o Deus que mesmo agora pode fazer o impossível acontecer na sua vida, porque Ele é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Mesmo agora Ele pode fazer. Mesmo agora Ele pode operar. Jesus falou para Marta: você tem razão, Marta. Mesmo agora eu posso fazer. E eu te digo mais: quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Irmão, eu não estou pregando um engano aqui nessa noite. Eu não estou falando aqui nessa noite que nós entregamos tudo aos pés de Jesus e o milagre acontece. Não, às vezes Ele não faz o milagre. Não, às vezes Ele não abre a porta. O objetivo central da minha mensagem é dizer que a nossa esperança não está em Jesus. A nossa esperança é Jesus. Porque mesmo que Ele não faça, e mesmo se nós morremos, nós viveremos. A nossa esperança não está no aqui, a nossa esperança não está no agora, a nossa esperança não está nessa vida, a nossa esperança está no porvir, porque essa vida é uma pequena fração daquilo que Ele tem reservado e preparado para nós. A nossa esperança é que, independente daquilo que nós estamos passando, Ele irá nos buscar. A nossa esperança é que, mesmo que nós morremos, nós viveremos e teremos vida com Ele. A nossa esperança não é aqui. Inclusive a palavra do Senhor fala que, se nós esperamos Jesus só nesse terreno, nós somos os mais miseráveis de todos. Nós não temos que ter esperança em Jesus só aqui. Nós temos que ter esperança em Jesus no porvir, naquele santo dia que Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, naquele santo dia que não haverá mais dor, que não haverá mais tristeza, que não haverá mais angústia, que não haverá mais noite, naquele santo dia que andaremos a sua luz, naquele santo dia que contemplaremos Ele face a face e veremos Ele como Ele é. E Ele é sublime, e Ele é grandioso, e Ele é poderoso. A nossa esperança é a vinda de Jesus. A nossa esperança não é no próximo presidente. A nossa esperança não está nos nossos pais. A nossa esperança não está nos nossos pastores. A nossa esperança está em Jesus, naquele dia que andaremos nas ruas de ouro e de cristal, naquele dia que a morte não mais afetará os nossos corpos, naquele dia que Ele nos transformará, naquele dia que Ele nos galardoará segundo todas as nossas obras. A nossa esperança, acima de todas as coisas, é a sua grandiosa e gloriosa vinda. A nossa esperança é a vinda do Senhor. Mesmo quem morrer, viverá. Se nós vivemos com essa certeza, se nós vivemos com essa convicção, a vida fica muito mais fácil, porque nós sabemos que aqui é passageiro e nós estamos indo para o eterno, lá ao lado do nosso Senhor, ao lado do amado de
nossa alma, a nossa esperança é a sua vinda. Mesmo que não aconteça nada na sua vida agora, mesmo que Ele não te livre dessa situação, mesmo que a porta não se abra, a sua esperança é que um dia você vai ver aquilo que olho nenhum viu e não desceu ao coração do homem. É isso que está preparado e reservado para nós. A sua esperança tem que ser isso. A sua esperança é pensar que um dia a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, estará diante dele e cearemos com ele. Irmão, você nunca parou para pensar nisso? Como será o céu? Como será a glória com o Senhor? Como será? Como será? Se você pensar nisso, se você imaginar essas coisas, ou pelo menos tentar, isso vai trazer esperança ao seu coração, porque você vai saber que o seu Deus está vivo e Ele irá vir te buscar. Essa é a santa esperança que nós temos que viver com ela, acordarmos com ela, dormirmos com ela. A nossa esperança é que o nosso Senhor vem nos buscar. Ele vem nos buscar. A sua esperança é essa. A sua e a minha esperança para encarar mais uma semana é essa. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Você pode colocar a mão no seu coração, irmão, e decretar nessa noite, para essa dor, para essa angústia. Fala para você mesmo. Faz como Davi: ó minha alma, se aquete dentro de mim. A minha esperança é o meu Salvador. Fala para essa dor nessa noite, meu irmão, que a sua esperança é Jesus. Fala para sua alma essa noite: a minha esperança é o meu mestre. Fala para essa situação que você está vivendo: a minha esperança é o meu mestre, a minha esperança é o meu Salvador. Se aquieta minha alma, fica quietinho aí, porque a minha esperança é Jesus Cristo. Aquele nome que é sobre todo o nome.
Lázaro. E ele tem um dos versículos mais fantásticos da Bíblia, que é: Jesus chorou. É fantástico porque quando nós paramos um pouco para pensar em quem Jesus é, no tamanho dele, na grandeza dele, em tudo que ele criou, ele é o próprio Deus encarnado que está chorando por causa de um ser humano. Ele é o Todo-Poderoso que está se compadecendo da situação de um ser humano de carne e osso. Olha o tamanho da graça, olha o tamanho da misericórdia, olha o tamanho do amor que Jesus tem por nós. Ele chorou. E eu acho interessante Jesus ter chorado nessa situação, porque, irmão, Jesus sabia ou não que daqui 5 minutos ele iria ressuscitar Lázaro? Óbvio que ele sabia. Então por que ele está chorando, sendo que daqui 5 minutos ele vai ressuscitar Lázaro? Jesus está deixando uma lição para nós. Há tempo para todas as coisas, irmãos. Agora era a hora de tristeza, de luto. Daqui 5 minutos, quando ele ressuscitasse Lázaro, era hora de celebrar. Viva os tempos, as estações, os momentos da sua vida. Se for para chorar, não se prive do choro. Se for para se alegrar, se alegre, mas viva as estações e os momentos e os tempos da sua vida, porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol, e Jesus está nos dando essa lição, mesmo ele sabendo que ele iria fazer um milagre na totalidade, ele está chorando. Jesus é fantástico. Chorando ou não, eu não sei. A Bíblia fala que Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. A palavra fora em hebraico quer dizer bakhutz, que traduzindo quer dizer ar livre. Jesus está falando para Lázaro: Lázaro, vem para o ar livre. Lá atrás, Deus falando com Abraão, Deus liberando promessas na vida de Abraão. Deus fala: Abraão, vai para fora da sua tenda, vem para fora, conte as estrelas. Se você conseguir contar todas elas, é o tamanho da descendência que eu vou te dar. Não tem como contar. Vem para fora, Abraão, vem para o ar livre, ver aquilo que eu tenho para você. Agora Jesus está falando para Lázaro: vem para fora, vem para o ar livre, ver aquilo de novo que eu tenho para você, Lázaro. Irmão, vamos combinar que dentro de uma sepultura, um defunto há 4 dias não estava cheirando bem. Uma sepultura não remete para nós coisas boas. A gente lembra de morte, de dor, de sofrimento. Pensa o odor que estava naquele lugar, a escuridão que estava naquele lugar, um ambiente de morte, um ambiente de dor. E Jesus está falando: Lázaro, vem para fora, vem para o ar livre, vem respirar vida, Lázaro. O ambiente de morte cessou, o ambiente de morte acabou. Lázaro, vem para fora, vem respirar ar livre. E esse é o convite de Jesus para você essa noite. Vem para fora, vem respirar ar livre, vem respirar ar puro. Talvez você está tão preso na ansiedade que você não consegue literalmente mais respirar. Talvez você está tão preso nessa dor que você está passando, a perspectiva é tão negativa, as notícias são tão ruins, que você não consegue respirar ar livre mais, você não consegue puxar ar mais, o dom da vida, o ar.
escuridão ao seu redor está tão grande que você não consegue respirar mais. Mas nessa noite, Jesus está te chamando. Vem para fora dessa dor, vem para fora dessa depressão, vem para fora deste diagnóstico, vem para fora dessa situação. Você está sufocado, você está perdendo noite de sono. Jesus está te chamando nessa noite. Vem para fora. É hora de respirar ao ar livre. É hora de viver o novo de Jesus. É hora de viver o novo do Senhor para a sua vida. Vem para fora. Saia dessa angústia, saia dessa depressão, saia dessa tristeza, saia desse cárcere, saia dessa prisão psicológica que você está vivendo. Hoje Jesus está te chamando. Vem para fora, vem para fora. É noite de viver o novo de Jesus para a sua vida. É noite de respirar ao ar livre. É noite de respirar as novas coisas.